ser muito legal ouvir Luciana Portugal falar aqui comigo, né, sobre a carreira dela, sobre como foi importante as técnicas de venda, os treinamentos, os ensinamentos, que como isso faz diferença para o profissional. Então, essa é a Luciana Portugal, né, foi uma das minhas primeiras trainees. Eu sempre treinei vendedores, mas o projeto de trainee, que era um processo mais longo, com várias etapas de treinamento, ela foi uma das primeiras. Falar um pouco sobre venda, sobre vendedor, sobre como é essa carreira de vendedor. Lu, queria muito perguntar para você como é que você veio parar do varejo. Isso é uma coisa que eu acho que a gente nunca conversou sobre isso. Então, Alto, você vai rir. Eu fui parar no varejo, eu morava no Meier, né? E a galera do Meier é muito assim, bairrista, muito parecido com o Tijuca. E a minha avó era daquelas senhoras que conversava com todo mundo. E eu queria trabalhar, e eu não sabia por onde começar, e a minha avó tinha feito uma amiguinha na Mesbla. Olha, Mesbla, 1808. E aí ela foi, me levou, me apresentou, e foi assim que eu entrei, e eu assim fiquei apaixonada quando eu entrei. Eu lembro que meu primeiro salário eu pulava, aí as meninas, nossa, ela deve ter ganho muito bem, né? Mas não era por isso, sabe? Foi empolgação de estar trabalhando, de lidar com o público e de ter meu primeiro salário. Foi assim que eu cheguei no varejo. É engraçado quando o vendedor entra, né? As expectativas são baixas. Na verdade, porque ele não ganhava nada, né? Inclusive, eu era chamado até de vagabundo pela minha mãe, se eu só queria pegar onda e sair à noite. E a gente tem o primeiro salário, aquela primeira oportunidade de você contribuir, de você produzir e ganhar aquilo. Foi Então, o sentimento. essa sensação de liberdade é muito boa para início, né? Mas depois vão surgindo aí os problemas que a gente sabe que a gente quer ganhar mais, etc. E uma pergunta, já que você falou que você ficou hiper empolgada com seu primeiro salário, e na verdade seu salário não foi o máximo de salário que você depois conseguiria, você sempre foi uma vendedora nata, Lu? Se vendedora nata, não. Assim, eu tinha aquela coisa do instinto, mas eu era muito boazinha, vamos dizer assim, sabe? Eu fazia tudo. Depois que eu treinei, a gente vai chegar lá. Eu lembro que eu fazia tudo e quando chegava no final, eu não finalizava. Eu posso dizer que eu era uma vendedora boazinha. Eu tinha um instinto, né, para vender, mas a técnica me ajudou demais, assim, demais. Porque, na verdade, você tem dois extremos, né? Lá nos Estados Unidos, há muito tempo atrás, quando falava de vendedores, você tinha, né, os farmers e hunters, os fazendeiros e os caçadores, né? O fazendeiro é aquele que cultivava a venda, né, tinha medo de ser agressivo com o cliente e tentava ser uma coisa natural. Já, né, o hunter, que é o caçador, era aquele que mal o cliente entrava e ele só pensava em vender, fechar a venda, tipo, oi, tudo bem que você quer comprar, né? Então, a maioria dos vendedores, por terem experiências negativas, eles acabam indo para o farmer, né? Na verdade, de vez em quando não é nenhum nem outro, é aquele que só responde às perguntas do cliente, não é nem vendedor, é atendente. Mas quando ela é melhor, é compromissada, né, tem um compromisso aí com o atendimento, melhorar, né? ela vai para o farmer, né? Mas também não adianta ser o hunter, você tem que exatamente usar as duas qualidades dos dois, né? E me conta um pouco, assim, você falou que né, você foi aprendendo, né? Quando foi que surgiu essa parte de treinar, de desenvolver técnicas de venda, né? E isso foi fundamental assim, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento? Foi demais, tá? Então, Alt, foi fundamental para mim, assim, para minha carreira, para tudo. E o primeiro contato que eu tive, né, eu fui indo no varejo, indo, mas o primeiro contato realmente com o treinamento eu tive na Allboy, que foi aí que a gente começou a falar de Friedman, de técnicas, não só o Friedman, os seus treinamentos que você pensava e dava em relação a tudo, inteligência emocional,
Todo o programa de treinamento. Só um adendo aí, eu fiquei curioso. Que época era essa, exatamente? Que ano, mais ou Então, menos? foi há uns 15 anos isso. Há uns 15 15 anos. anos atrás. 15 Meu anos. Deus. É porque o que Caramba. aconteceu? Eu fiquei 6 anos fora do varejo, ajudando meu pai na empresa dele. E É mais ou quando eu menos em voltei pro 2005, varejo, né? quando eu voltei pro varejo, eu voltei para Oboy. E aí você já estava lá, a gente já começou toda essa coisa do treinamento, eu tive muita sorte de já entrar e ter você ali, fazendo esse Ah, trabalho lá na Oboy. bacana. Desculpa, cortei você, mas aí você. Não, foi fundamental, né? Eu sei que a gente vai desenvolver aqui, você vai chegar, mas fez toda a diferença. Eu tinha muitas inseguranças, assim, no atendimento. Na verdade, eu acho que antes da gente entender a técnica, a gente vai fazendo tudo por instinto, né? Só que quando você entende, falando de técnica de venda, pedaço por pedaço, cada etapa, você consegue dominar a situação, entendeu? E eu acho que o maior desafio até hoje para todas as pessoas é a abertura. Então, quando você entende até como você faz uma abertura, aquilo ali vira toda a situação. É muito diferente, Altamira. Assim, o conhecimento é libertador, dá segurança para a pessoa. É impressionante, você falou uma coisa muito interessante sobre o instinto, né? A gente sabe aí que até na tomada de decisão, ou se você for pensar mais no cérebro, né, como um todo, você tem a parte instintiva, a parte emocional e a parte racional. E o vendedor ele até acerta muito sabe quando você acha caminhos para você fazer aquilo que é bacana, que vai gerar resultado. Você vai no ensaio, o erro, o acerto. Só que isso de vez em quando leva muito tempo. Sim, com certeza. Não, porque você fica naquela de erro e acerto. Quando você aprende, você coloca em prática, opa, funciona, né? Dá certo. Claro, né? É o que todo mundo fala. Ai, não vai dar certo 100%. Não, claro que não. Mas se a gente fizer nos 100%, a probabilidade da gente ir se aperfeiçoando e da gente potencializando aquele resultado ali é certo. É líquido e certo. Na verdade é o seguinte, é aquele lance de quantidade, né? Quanto mais vezes você apostar, mais chance você tem de ganhar. Né? Você vai para um cassino, vai daquela. Né? Eu não sou muito de jogar, não gosto muito de jogo, né? Até porque eu detesto jogar com o jogo de azar, que eu gosto de vencer. Então esse negócio de eu não controlar a minha vitória é muito complicado. Então quanto mais chance você tem, quanto mais fichas, a chance de ganhar é maior. Então, óbvio, não é fácil. E você aposto que teve muitas barreiras nessa jornada aí para chegar ao salário que você queria, para chegar ao resultado que você queria. Então, me conta, quais foram as maiores barreiras para você conseguir o êxito em vendas, né? O que te atrapalhava, tanto antes do treinamento quanto depois, quando você começou a executar as técnicas, né? O que me atrapalhava no início, né, quando eu não tinha o domínio, é que eu era muito boazinha, a vendedora boazinha, né? Não finalizava e não decidia. Isso é importante, porque o cliente às vezes espera isso. Você tem que ser literalmente a consultora dele, né? Não é só atendente. Então, não é você forçar, é você realmente finalizar, decidir por ele, entender a objeção, contornar, né? A partir do momento que você entende a objeção, você consegue contornar aquela objeção. Então, assim, fez toda a diferença para mim. Até aí tudo bem. Quando eu passei para as vendas, que eu era da parte burocrática, quando eu passei para as vendas, eu ficava em primeiro lugar, em primeiro lugar, em primeiro lugar. Então, assim, teoria e prática, ok. Depois o meu desafio foi quando eu fui promovida. Eu fui promovida na própria Boy, né? E o meu desafio é fácil. Se eu sei fazer, eu sei ensinar. Mas também não é bem assim, né? A pessoa, às vezes, ela é boa no que ela faz, mas você passar aquele conhecimento para outra pessoa é desafiador. Porque cada pessoa tem um tempo de entendimento, cada pessoa tem uma maturidade, cada pessoa tem um entendimento. Você tem que conseguir alcançar aquela pessoa, vender aquela ideia, né?
preparar aquela pessoa e fazer ela acreditar que aquilo ali vai dar certo. Então, esse foi o meu segundo desafio. Eu fui promovida e precisava fazer isso acontecer. Eu falo que vendedor existe, você sabe que, né, alguns autores falam que somente, no máximo, nas maiores pesquisas, somente 10% são vendedores natos, né? Os outros eles têm que se esforçar muito para isso, para chegar a um resultado. E mesmo um vendedor nato, que faz, como você falou, intuitivamente, quando ele tem técnica, ele tem atalhos mais rápidos para chegar a um resultado bacana. Só que se ele não entende bastante a técnica, quando ele vira gestor, ele não consegue explicar o que ele faz. As pessoas conseguem entender que ele tem resultado, mas não conseguem explicar. Então, esse é o grande papel do gestor, do treinador, né? Que é esse conceito de aprendizado, ele não parou, né? Em quanto tempo você acha que você conseguiu aprender, primeiro, para ser um excelente vendedor? Em quanto tempo você conseguiu colocar, né, a teoria em prática e ter o resultado como melhor vendedora, como ponta de loja? Se não, eu posso dizer que não demorou, mas, bom, pode ser demorado, porque antes de eu ser vendedora eu era caixa, eu sempre fui muito observadora, né? E uma vez uma pessoa falou pra mim, é como o Bernardinho. Ele não era um excelente jogador, porque ele era pequeno e tal, né, mais baixo, mas ele aproveitou aquela oportunidade que ele estava ali para observar, aprender e se desenvolver. Então, quando eu cheguei no meu momento de ser vendedora, eu já estava ali de espectadora há muito tempo. Então, eu só fiz colocatica e eu lembro até hoje que no seu treinamento você falava de taxa de conversão, e na época a gente não tinha taxa de conversão na loja que eu trabalhava, e eu fazia a minha taxa de conversão. Eu falava assim, não, peraí, o Samir falou que se eu não tenho 50%, eu tenho de 3%, não converti nenhuma, peraí, eu tenho que entender. E eu fazia muito isso, sabe? Então foi rápido, mas eu acho que foi rápido porque eu passei um bom tempo também ali como observadora. Eu para ser vendedora. A coisa complicou, mas olha que coisa interessante. Primeiro, você acha que depois que você treinou, você se autogerenciou, depois que você aprendeu técnica, aprendeu, né, outras partes, você teve embora, óbvio, eu conheci sua gerente, treinei sua gerente também na época, mas você teve aquela autogestão do seu crescimento como vendedora? Sim. As minhas gerentes eram boas gerentes, sim, nessa questão do desenvolvimento, todas que eu peguei na Allboy, sabe? Mas eu tinha essa cobrança, sabe? Eu ficava o tempo todo, não, meu resultado, peraí, eu vou botar a técnica em prática. E eu via que funcionava e eu fazia isso, sabe? Eu não precisava. Eu sou uma pessoa que eu não preciso muito que me cobrem, não, sabe? Eu sou a pior pessoa na minha vida, eu falo isso. Eu falava isso na reunião gerencial. Eu acho que eu sou a pior mulher na minha vida, eu me cobro demais. Então, eu só fazia isso quando eu era vendedora. Eu me cobrava muito o meu resultado, colocar em prática e dava certo. Lu, mas isso é uma característica de vencedor, né? É o que eu chamo de insatisfação positiva. Você nunca está satisfeito com aquilo que você conseguiu. Você sempre quer mais, né? O Cortella, né? Marcelo Cortella. Insatisfeita. Ele dá uma referência muito do Rolling Stones, que com 50 anos de banda, depois de tanto tempo, eles ainda fizeram um novo disco e foram fazer uma turnê. Mas ele precisava de quê? Precisava de dinheiro? Precisava de fama? Não. É porque eles tinham um compromisso em fazer melhor, né? Eu acho que essa é uma característica muito grande. Agora me fala o seguinte, como é que você sentia quando você dava certo com a técnica? Assim, qual era a sensação? Primeiro, quais são as técnicas, ou melhor, a técnica ou duas técnicas que mudaram o seu formato de vendas e que fez você ter um resultado assim inimaginável antes? Primeira de tudo, eu acho que tudo que a gente tem mais dificuldade, Alto, é o que a gente tem que demandar mais energia. E a minha dificuldade, que eu acho que é geral, era a abertura. E aí, quando eu consegui entender, né, uma conversa informal, e você entrar puxando um assunto que não é relacionado à venda, você abrir, quebrar o gelo, quando eu entendi isso, isso fez toda a diferença. E cada vez que eu botava em prática e que funcionava, eu me sentia mais motivada a fazer mais e mais e mais. E eu acho que o principal para mim foi esse,
e o fechamento da venda com contorno de objeções, que foi aí que eu deixei de ser a vendedora boazinha, né? Eu finalizava, eu entendia, eu falava assim, não, mas por quê? Por que que você não vai levar? Por que que você vai deixar? E isso também fez toda a diferença. E eram as duas partes que depois que eu entendi no atendimento, que eram mais difíceis para mim, que eu dominei, eu consegui melhorar meu resultado. É bacana, realmente são os dois extremos, né? Começo e final. É engraçado, né? Porque quando você resolve esses dois, o meio vai bem. Normalmente os vendedores têm Vai menos bem. dificuldades no meio, né? Até mesmo falam assim, o vendedor tem muita dificuldade no adicional. Mas também vem muito por causa da falta de segurança, né? Da interação com o cliente, etc. E como é que se sentia depois que deu certo essas primeiras vezes? Qual era a sensação? Depois de Eu tenho penar? vontade de pular, de gritar, sabe? É uma realização, Aldo. Primeiro que você está superando uma dificuldade sua. Eu acho que tudo que a gente consegue, né, passar a barreira da nossa dificuldade já é bem gratificante. E segundo que eu vi, assim, eu consegui resultado, é o que eu te falei, eu me cobro muito, então assim, eu tá bem na loja, eu tá num dos primeiros lugares, isso era uma coisa que eu precisava estar. Então, foi tudo em função da minha técnica. E você fica muito mais seguro para fazer, né? Quando você sabe. Então, cada vez que eu dava certo e cada vez que eu tinha resultado, eu ficava muito animada. E eu queria fazer mais e mais e mais. Você depois mesmo foi gerente na Allboy, né? Foi minha trainee, foi minha gerente na Allboy, e depois foi gerente em outras grandes marcas aí do varejo nacional. Isso, a supervisora, né? De marca internacional e tudo. O que eu ia perguntar para você? A partir do momento que você virou a chave, né? O que você percebia das dificuldades dos vendedores, né? O que tirou o sono, você como gestora daquela equipe? Como foi saber que você tinha o poder de fazer quando era vendedora e resolver, mas agora você dependia do outro fazer, né? Isso. Aí eu fui promovida, né? Eu fiz a feira, na época a minha feira arrebentou, aí eu consegui uma loja, né? Tive a oportunidade de gerenciar, falei, agora, né? Mole. Se eu sei fazer, eu sei ensinar, mas não é assim, Alce. E eu lembro até hoje que eu ficava muito frustrada. E incrível que eu levei o que eu aprendi no meu programa de treinamento gerencial para a vida, sabe? Até para a educação das minhas filhas. E você me ensinou uma coisa que eu ensino para todo mundo. Porque eu vivia frustrada, eu trocava isso com você. Até lembro uma vez que você chegou na loja, que você ficou me acompanhando por quase 2 anos, aí você falou assim, Lu, aquela arara ali me pontuou. Eu falei, gente, aquela arara ali não tá legal. Aí você falou assim, como é que é o processo para a pessoa entender o que você precisa? Então, assim, a gente vai muito no automático, né? Então, é um condicionamento de você colocar em prática o que você aprendeu. E uma das coisas que você me ensinou, que foi fundamental, assim, para qualquer coisa que eu quisesse colocar em prática na minha loja, é a forma como você ensina uma pessoa. Primeiro, você tem que dizer para a pessoa exatamente o que você quer. Eu quero que você coloque aquilo ali. Depois, você vai dizer para ela como você quer. Porque dizer que quer que coloque ali ainda não chegou no que você precisa. Aí você tem que dizer para ela como você quer que ela faça aquilo. Depois que você faz aquilo, você diz a importância, porque nós priorizamos. Então, se você fala assim, olha, eu preciso que você coloque aquilo ali, mas aquilo é importante, porque você vai receber uma visita de uma pessoa, aquilo tem que estar ali, mas você não falou para quem você está treinando. E a pessoa vai falar assim, aquilo não é tão importante assim. E ela vai lá na lista dela de prioridade. O que é minha prioridade? E aquilo ali para ela não é tão importante. Então você diz a importância. E por último, e não menos importante, é o mostre-me. Porque existem ruídos na comunicação, falhas na comunicação. E no final das contas, você pode achar que você foi extremamente claro e aquilo é óbvio e a pessoa não entendeu. E aí você faz o mostre-me. E aí a pessoa te fala o que ela ouviu, realmente. É engraçado, gente. A Lu, você vê, em 2015 eu comecei a treiná-la como vendedora, né? Provavelmente
né? Em 2015 mesmo, ela começou, ou no máximo em 2016, a se tornar gerente, a fazer o processo aí. Ela já era a primeira vendedora da loja. Um ensinamento que eu falo, que no mínimo aí, por baixo, tem 12 anos que eu ensinei. E ela fala, eu tenho muito orgulho, talvez por isso, né, eu tenha te chamado, porque você é uma referência. Você falou aí os passos, hoje em dia tem passos novos, né? Mas naquela época era o formato de aprendizado, como você falou das técnicas de abertura, porque uma coisa que você aprende e utiliza e você vê êxito naquilo, você nunca esquece. Porque você sente, né? Então eu fico muito orgulhoso aí ouvindo você falar isso, me dá orgulho de você. Daqui a pouco você está dando treinamento aqui no meu lugar. Quem me dera, a Renata falava que eu era Altamir de saia. E eu me senti orgulhosa, claro. Mas isso foi uma coisa que mudou minha vida demais. Porque eu achava que tudo era óbvio, eu achava que eu falei tá entendido, mas não é assim. A gente lida com pessoas, e as pessoas podem entender de uma outra maneira. E depois disso tudo, se você tem consciência de que você fez isso tudo e a pessoa não fez, é má vontade. Então, para a má vontade não tem remédio. É diferente da falta de entendimento, de conhecimento. Então, depois que eu descobri isso, tinha gente que falava assim para mim, porque no início eu não tinha muita, né, leveza para fazer, eu era bem técnica, assim, meio engessada. Você acha que eu tenho algum problema? A pessoa falava, não, por que não? Porque você fala tudo explicadinho. É porque eu entendi que a comunicação é fundamental quando você quer desenvolver pessoas, entendeu? A sua clareza, a transparência, o entendimento do que você espera dela, isso é fundamental. Isso mudou a minha vida como gerente de uma forma geral, não só as técnicas, porque não adianta você saber e não conseguir aplicar. E aí eu consegui ensinar e aplicar e ver o resultado daquilo, que as pessoas entendiam. Uma frase que eu gosto muito é o seguinte: saber e não fazer é não saber. E não adianta você saber, você não bota em prática, né? E isso que eu ia perguntar, porque você falou que muitas vezes era robótico. Vou falar com a abertura de vendas aí, que digamos, é um grande tabu aí da venda, né? Deu certo na primeira tentativa? Você já incorporou logo de cara a técnica? Ou você teve me conta como é que foi assim, as primeiras tentativas de abordar alguém de uma forma inusitada, diferenciada, que não fosse aquela forma convencional do varejo? Então, eu conseguia fazer a teoria, mas nem sempre fui bem sucedida, porque é o que eu estou te falando. No início a gente fica bem engessada. Eu falava da unha, do cabelo, aí daqui a pouco eu falava da unha de novo. Aí entravam 2, 3 clientes, eu não podia falar da unha de todo mundo. Mas eu acho que depois de um tempo, você vai arrumando as formas, né? Você vai se conhecendo melhor, você vai tendo mais segurança, não fica uma coisa robótica. E aí você tem outras formas de falar, tipo, seja bem-vinda, já conhece, aí a pessoa fala sim, não, aí pronto, sim, não, sim. Ah, então vem cá o que você está procurando hoje? Já que você já conhece, você já é cliente da loja, então a pessoa fala, não, então vou ter um imenso prazer, vem cá que eu vou te apresentar, não sei o que. Então, assim, a pessoa se coloca já numa situação onde você já tem a abertura ali. Mas no início não, no início eu fazia, não, peraí, eu tenho que fazer assim, deixa eu falar da unha, deixa eu falar do tempo, deixa eu falar do cabelo. Você fica muito, né, assim, tentando fazer, só que depois você vai arrumando formas, você vai se percebendo, você vai ficando mais seguro e a coisa flui mais naturalmente. Como tudo que você faz sempre, eu acho que você vai ficando melhor, sabe? Isso é imprescindível. Tem uma filosofia aí muito conhecida do Kanban, né, do Scrum, que é uma metodologia aí de organização de tarefas durante o tempo, que é um conceito oriental que se chama Shuhari. Que o Shu é aquela parte que você está começando a aprender algo. Como é oriental, a gente pensa logo no arte marcial. Quando você está aprendendo a lutar karatê, você vai fazendo kata. E normalmente é desconfortável, porque você ainda não conhece os movimentos. Você tem que pensar em qual vai ser o próximo movimento, né? Isso. Aí até você chegar ao Ra, que você está fazendo tantas vezes, já repetiu aquilo como uma coreografia, que aquilo você já vai colocando do seu jeito. Até você fazer sem perceber que é o estágio ali. Então, na venda, o vendedor ele para no Shu.
né, naquela época eu ainda não dava treinamento de mindset, né, porque a Carol Duque ainda não tinha escrito, tinha escrito, né, não estava muito forte no Brasil, mas logo depois, né, foi um conceito que o vendedor precisa muito ter uma mentalidade diferente. O vendedor tem muita mentalidade fixa, tipo assim, eu não sou descontraído, ou isso não funciona, o cliente não quer, ele sempre vai com as negativas, ele para na primeira dificuldade. E esse é um grande problema aí para não chegar a desenvolver a desenvoltura como você fez. Me fala, eu queria muito que você falasse assim, da parte técnica, né? Isso é extremamente importante para o sucesso, mas e da parte comportamental? O que você aprendeu assim durante esses anos, tanto como vendedora como gerente, que foi um ganho e que fez você chegar onde chegou? Uma supervisora, ela foi supervisora da Carlos Tefes, que é uma grande marca aí, né? Foi gerente da Arezzo, foi gerente da Allboy, foi gerente de algumas marcas, sempre requisitada. Me fala o que comportamentalmente te ajudou a chegar a esse crescimento aí profissional. Eu acho assim, todo mundo deveria buscar melhora, né? Se eu olhar para mim, a Luciana de 15 anos atrás para a Luciana de hoje, é claro que eu melhorei e eu espero, com fé em Deus, que daqui a 15 anos eu seja um ser humano melhor do que eu sou hoje. Então, é o que eu falei para você, tudo que eu aprendi me moldou muito, eu trouxe para minha vida, o que eu falei disso tudo, dessas etapas, eu uso com as minhas filhas, né? Porque são crianças, a questão da comunicação e tal. Então, eu acho que a gente vai colocando tudo em prática. E ao longo da minha vida, que eu acho que eu mudei, eu ganhei, uma das coisas é que eu sempre tive vontade de aprender mais, porque quando eu aprendi com você, eu fui colocando em prática, eu vi que aquilo dava certo. E logo depois que eu saí da Allboy, eu fazia testes em alguns lugares e as pessoas falavam, nossa, como você é preparada, eu ali na minha vida. Então, assim, isso é bom, sabe? E aí depois uma coisa que eu acho que eu mudei muito, eu evoluí muito, com tudo que eu aprendi, o somatório das coisas, hoje é a minha inteligência emocional. Assim, eu posso dizer hoje que eu tenho um equilíbrio. Claro, todo mundo tem raiva, todo mundo surta de vez em quando, os sentimentos são válidos, mas o importante é como você reage e lida. Então, acho que toda essa história que eu passei no comércio, lidando com pessoas e com as minhas filhas, que eu estudei muito sobre porque a gente grita, comunicação não violenta, eu acho que isso tudo me fez bem equilibrada, sabe? Assim, É verdade. Coisa que não... No varejo, o varejo é um estopim diário, né? Porque a cada acontecimento, né, você está prestes a estourar. Então, a inteligência emocional, inclusive, eu sempre falo, né, para a equipe, quanto mais você conseguir gerir as emoções, né, para tomar atitudes inteligentes e menos conflituosas, mais tempo você vai ter para vender. Porque conflito é engraçado que num conflito leva mais tempo a pessoa saber quem está certo e quem está errado, quem venceu e quem está derrotado, do que resolver o conflito, né? Então isso toma muito tempo, né, das nossas vidas. Nossa, você fala. Não, vai, agora eu fiquei curioso. Eu ia te dar um exemplo. Porque eu já ouvi muito a pessoa falando assim, nossa, minha gerente é maluca, ela é uma falsa. Acabou de me dar um feedback ali, né? E tá falando comigo normalmente. Outro dia eu tive vontade de escrever. Eu falo assim, parabéns pra sua gerente. Porque aquilo ali não vale o dia, você tá entendendo? As coisas não são pessoais. É uma coisa pontual. Claro, nós estamos falando de problemas, né? É coisas que acontecem no dia a dia. Deu aquele feedback, acabou, passou, morreu. O dia ainda tem ali, ó, para você vender, para você fluir, tem outras pessoas ali que dependem do seu astral, do seu humor. Então, sua gerente não é maluca, ela não é falsa. Aquilo ali é que é uma coisa pequena, né? Então, assim, é o que você falou. A energia que a gente gasta naquilo ali tem que ser proporcional ao problema. Se é um problema pequeno, resolveu, acabou. Não tem que render, né? Esse é o que eu acho que o ser humano, espero que ele aprenda nesse momento de dificuldade que a gente está passando,
que na verdade, eu adoro um livro, acho que já indiquei você para ler, né, há muito tempo atrás, que é Não Faça Tempestade de Copos d'Água. Mas tudo na vida são copos d'água. Né? Então, né, eu acho que a gente precisa ter esse pensamento. Uma coisa que me causa muita curiosidade, o que você faz hoje em dia atendendo, mesmo com supervisores, gente de loja, né? Você não deixa de atender nunca, eu te conheço, eu tenho certeza que você né, é vendedora acima de tudo, né? Ou na base de tudo. O que você faz que dá certo, que funciona muito? Que técnica aí, que estratégia você faz? Você pode dar uma dica aí pra galera que está assistindo. Cláudia, eu não digo nem que seja, assim, a técnica propriamente dita. O que eu entendi hoje, e eu acho que é o meu propósito hoje, são as relações humanas, né? De tudo que eu vivi, eu acho que eu sou muito inclinada para as relações humanas. E eu sinto que as pessoas, elas ainda não conseguem se envolver, sabe? E o ser humano, ele é social. Então, uma cliente, às vezes a pessoa fala assim, nossa, a cliente entrou, eu soube da vida dela toda. Às vezes ela precisava daquilo. Ela precisa de você estar ali por ela e para ela. Claro, existe o momento do fluxo e tal, mas a gente precisa entender que é um ser humano que está ali do outro lado, é uma pessoa única. E eu acho que o atendimento foi muito melhor quando você se abre para ela nesse sentido e deixa ela se abrir para você. Então, às vezes, eu entro no atendimento, eu fico horas ali falando com a cliente e tal, não sei o quê, e a coisa sempre acontece. E muita gente ainda não entende isso, fica desesperado, quer fechar, fica nervoso, fica com medo, não cria o relacionamento. E eu não quero o cliente só para aquele momento, eu quero o cliente para depois. Então, é importante que você se envolva com ela ali, sabe? Entenda, olha aquela pessoa como ela é, e realmente o que ela está querendo dizer, né? E, olha, eu fiz um treinamento que eu acho que tem tudo a ver com isso. Uma vez eu estava treinando em campo, quando eu estava na Carmen. E aí, o meu regional, que era o supervisor, ele falou assim, por que a mulher abre o armário e ela cheia de roupa? Eu sou uma pessoa que eu posso falar isso, e às vezes olha e falo, gente, eu não tenho roupa, né? E toda mulher passa por isso. E ele falou, por que a mulher faz isso? Porque a mulher, ela se expressa pelo vestir. Então, o que ela está sentindo? O que ela está querendo expressar naquele momento? Então, quando a pessoa entra na sua loja, a sua cliente entra na sua loja, ela tem um sentimento ali por trás daquela compra sempre. Então, se você não quiser olhar para ela com boa vontade, para aquele ser humano, para aquela pessoa, você não vai entender. Porque, às vezes, você não vai ter tudo o que ela quer o tempo todo. Mas se você entender o sentimento dela, você consegue atender aquela cliente e fidelizar ela, entendeu? Eu acho que isso é fundamental. Sem dúvida, né? Além de técnicas de venda, né? Conhecimento de produto, domínio do ambiente, o conhecimento humano o conhecimento humano também é uma habilidade, né, imprescindível para a venda. E esse lance de prestar atenção no outro, né, até mesmo quando você vê na venda digital, você tem que entender o cliente sem estar com ele presente. Né, quando você vai construir o avatar de Instagram. Então, sempre é aquela coisa básica, né? Qual a necessidade, qual o desejo, qual a vontade do cliente? Porque são três coisas que parecem, mas são digamos, diferentes, né? E aí perceber isso no cliente. Você sabe, Lu, eu falo que bom vendedor, para ser bom, tem que ter CC. A pessoa CC, Altamir, aliás, aí um dia falou, não, Altamir, eu não gosto desse negócio de CC, não, porque até mesmo se a pessoa falar que tem que CC, é difícil falar isso com a pessoa, Altamir. Eu já tive esse problema. Eu falei, não, CC não é isso. CC é uma sigla que é conhecimento e conhecimento. Conhecimento do produto e conhecimento do cliente. Se você une as duas coisas, né, você sabe qual o produto, o que o produto tem para oferecer e o que o cliente quer, é muito mais fácil de ter uma congruência aí de sugestão, de oferta, né, e eu acho que isso que é a base. E você só tem conhecimento prestando atenção no produto e na pessoa. É o que você tá falando. É CC no PP, produtos e pessoas. Levando isso para a técnica de venda, uma coisa que as pessoas não atentam muito às vezes, que você falava muito no seu treinamento, é o foco na né? Você está na vez, você é o vendedor eu estou na vez, mas eu estou lá atrás, eu estou na vez, mas eu estou fazendo isso. Naquele momento que é o crucial, que é a abertura da venda.
E você sempre falou, né? Estar na fingindo que não está prestando atenção na situação, mas você está ali focadíssimo no cliente que vai entrar, e quando a pessoa entrar, você já olhar para ela, entender aquela pessoa, ler aquela pessoa, né? Então, assim, essa etapa da venda também é fundamental, de você se preparar psicologicamente, é o que você sempre falou. Todo mundo se prepara para ir trabalhar, um médico, um cirurgião, por que o vendedor não tem que se preparar, né? Se preparar para entrar na se preparar para entrar na vez. E o que a gente estava falando aqui, não adianta a gente usar tudo se você não tem conhecimento do produto, conhecimento do seu estoque, né? Domínio de tudo, porque aí também é um conjunto de todas as coisas. Você falar momentos da sua vida em venda que te fizeram continuar, que te tiraram suspiros, que deixaram você muito, muito feliz, porque eu acho que esse é o grande lance do vendedor, continuar vendedor, querer progredir na carreira, ganhar mais dinheiro, né? Você ter sensações de vitórias, né? De êxito. Isso vai dar o combustível para você querer fazer sempre mais aí. Você lembra aí de algumas situações que te deixaram, te tiraram o fôlego e falaram, é isso que eu quero para minha vida? Alti, eu lembro, assim, eu conquistei clientes, e cada vez que eu atendia seus clientes que eu fazia vendas altas, a Sônia, sabe, é uma pessoa que eu lembro até hoje, que eu conquistei com as técnicas, né, e também com o meu jeito, mas cada venda que eu fazia, que eu batia uma meta, era uma vitória. Mas eu vou te dizer, o que me marca demais são pessoas que eu ensinei, sabe? E quando eu vejo essas pessoas, eu posso dar um exemplo, eu não sei se ela está assistindo, mas foi até vergonhoso, porque eu me emocionei, eu chorei no dia, porque tinha uma pessoa que já vinha comigo em algumas empresas, e ela era uma das melhores vendedoras quando a gente chegou na Carmen. E aí houve um treinamento no Rio de Janeiro, e houve um desafio onde a pessoa da Carmen também é muito boa em treinamento, sabe? Tem a mesma linha que você. E aí ele falou, olha, o desafio para essa pessoa vai ser o seguinte, ela vai entrar, né, uma cliente vai entrar, um cliente, e aí ela não vai perguntar pelo masculino. Era uma mulher que ia num evento, e aí a pessoa tinha que vestir a mulher toda, mas quando ela falasse do marido, a pessoa tinha que lembrar do masculino, né, do adicional, que não tem nada a ver com o principal. Eu falei, vamos que vamos, e eu na fé que ela ia fazer. Não é que a bichinha fez. Na hora que chegou, assim, aí ela lá fazendo um atendimento, e aí ela falou assim, tá, mas e o calçado do seu marido? Vamos dar uma olhada, não sei o que, você... Nossa, Altamira, quando ela falou isso, o auditório parou, porque ele falou assim, ninguém nunca lembrou do marido. Nossa, aquilo me deu um orgulho, assim, dela, sabe? De pensar, poxa, quando a pessoa ela se propõe a aprender e a ouvir... E como ele, eu tive vários outros exemplos, mas assim, me marca muito quando eu vejo uma pessoa que eu consegui agregar alguma coisa, sabe? E isso me motiva mais ainda a fazer, ensinar. Eu acho que esse talvez tenha sido o grande diferencial do meu estilo de treinamento para essas escolas de treinamento, né? Porque não é só treinar a vender, o treinamento fica tão enraizado que você se torna uma treinadora, você passa aquilo vira, né, uma filosofia. Eu acho que o varejo ele precisa muito, Lu, de pessoas com conhecimento, porque é pouco disseminado, as pessoas não investem no seu próprio crescimento. Né? É um absurdo um vendedor esperar uma empresa, um gerente para poder melhorar. Basta, de vez em quando, vontade de aprender, vontade de ouvir, testar, né? Fazer cursos. Hoje tem tantos cursos aí, né? Curso, às vezes a pessoa fala, desculpa, eu te cortei, às vezes a pessoa, mas isso é importante, a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso, tá, mas tem muita coisa que hoje está de graça. E outra coisa, um livro é um lanche do McDonald's. Às vezes você compra um livro de mindset, você compra um livro de gestão, você compra, sabe? E um livro é o preço de um lanche. O único problema é que eu pensei assim como você, Lu, né? Mas eu percebi o seguinte, é mais barato pagar uma pessoa para ensinar você a praticar o que está no livro
Porque transformar teoria em prática não é todo mundo que tem essa facilidade. É verdade, isso é verdade. Né? Então, mas é um lance do investimento, porque em todas as profissões que eu conheço, as pessoas investem. Né? E o vendedor não investe tempo, não investe dinheiro, não investe nada. E eu acho que a gente tem que acabar, porque você sabe que o Brasil é considerado um dos piores atendimentos do mundo. Né? Isso é muito ruim. Muito. É muito ruim. A gente tá né? Gente, essa Luciana Portugal, queria que você desse aí um recado pra galera, ver aonde você chegou, como você teve orgulho da sua treinanda, né? Eu tenho muito orgulho de você. E eu acho que essa série de lives, porque eu sempre fui muito chamado, tem gente que chama grandes figurões, e eu queria chamar as pessoas que eu vi que fizeram acontecer, por um simples fato de investir tempo, de vez em quando dinheiro, de vez em quando sacrifício, para se tornar melhor num lugar onde a competição é acirrada, né? É difícil chegar a altos salários, e essas pessoas conseguiram. Então, aí você foi a percussora, queria agradecer esse tempinho aqui, e eu queria falar o seguinte, gente, todo dia, né, pelo menos mais uma semana, eu vou estar fazendo lives, dando dicas no Altamir Vendedor 5K, que é outro Instagram, né, que eu passo dicas gratuitas, né, para a galera aprendendo. Só é mais cedo, porque como eu tenho um horário aí atendendo as empresas, tem que ser 6h55. E depois eu já entro em treinamento da empresa, né? Daí treinamentos gerenciais, etc. Eu quero te agradecer demais, porque assim, você sabe que eu sou sua fã, eu te admiro muito, 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 não tô babando ovo não, eu sempre achei você muito competente, eu sempre falei isso pra você, eu achava que você tinha que ser Altamir para o mundo, e o que eu tenho para falar para as pessoas é, se quem tá aqui não te segue, que te siga, porque você tem muito para dar e você dá assim de coração aberto, tudo que você sabe, tudo que você tem, você nunca teve medo, sabe? Você é uma pessoa inspiradora, eu me inspirei muito em você o tempo todo, até o meu equilíbrio é inspirado em você, como você estava sempre pleno ali, com 1000 coisas na sua cabeça, e eu acho que as pessoas têm que aprender sim, porque tudo que a gente aprende melhora a gente como ser humano, e qualquer investimento que você faça em você de aprendizado é muito importante. Não foi um prazer imenso, né? Eu que te agradeço, Alci. No vendedor 5K para conseguir 5.000 reais, né? Escolher a loja, a empresa certa, vender bem, crescer se possível, né? É esse o projeto. Que dá, Alci, que dá. Dá, não dá? Muito obrigada, dá, Alci, dá. Eu te digo que dá. Eu sempre conheci gente que conseguia fazer assim, sabe aquela coisa, não sabia que era impossível, foi lá e fez? É isso aí. Então dá. Se você estiver preparado, dá.